Pessoas e seres. A base, o topo da cadeia, a vida topo da cadeia alimentar, ou vulgo nós, humanos, mas que habitam dentro desse seu universo. A gente tem dentro do Senhor dos Anéis várias criaturas que são diferentes, mas eles são ali a vida inteligente, digamos assim, dentro daquele planeta. A gente tem seres, né? E a gente tem pessoas. Seres que eu posso dizer são as próprias árvores, mas ali elas passam a ser até personagens, porque a gente tem as árvores falando ali e tal, mas elas têm meio que uma sociedade, elas têm inteligência e etc, né? Eles têm lá os anciões dele. Então isso torna eles, digamos assim, um pouquinho acima da base do ecossistema. Elas não são simples árvores, elas têm inteligência, elas são personagens construtivas, construindo parte daquele cenário, né? Parte daquela trama, parte daquela história. Em mundos construídos, quais são os povos que habitam naquela geografia? Para quem está fazendo uma história na realidade, também pesquisar quem são as pessoas que estão vivendo naquela localidade. Até mesmo você pode misturar. Você pode misturar pessoas de diversas etnias vivendo dentro de um local, né? Sei lá, você vai falar aqui mesmo no Brasil, a gente tem pessoas de várias nacionalidades até aqui dentro, tá tudo bem. Mas ainda assim, tem uma característica mais pesada, né? Mais marcante, desculpa a palavra, mais marcante para quem mora aqui, né? Para quem é aqui do Brasil. A gente, a maioria de nós somos mestiços, seja de índios, seja de europeus, seja de negros, nós somos um povo muito mestiço. Então isso, de certa forma, é uma característica. Se você vai, por exemplo, dependendo do lugar também, né? Mas se você vai, por exemplo, pra Alemanha, etc., é mais raro. E não vou longe, não. Eu fiz um projeto uma vez no sul. E pra mim, eu não tava no Brasil. Eu tava bem no interior de Santa Catarina e pra mim eu não tava no Brasil. Só via gente loura dos olhos azuis. É uma característica do lugar, porque são descendentes de europeus, de alemães, suíços, que eles fizeram, né, a colônia ali. Tanto que tem gente que fala alemão lá até hoje, ou um dialeto específico de alemão até hoje lá. E realmente são pessoas muito características daquele lugar, né? Mas você não encontra muito fácil no restante do país. Mas é isso, é pesquisar, até mesmo pra você entender como é que vai ser o seu personagem, se ele é nativo de lá, desse lugar real que você tá querendo contar, que tenha características parecidas, né? Que tenha características similares, ou então, ao menos se for uma pessoa diferente, justificar por que ele pode ser diferente ali dentro. E como que essas pessoas se adaptam a esse seu universo. Por exemplo, né, se a gente tem no Yuru no Sekai, que é essa minha light novel, a gente tem pessoas ali que tem pessoas que têm poderes e pessoas que não têm poderes, digamos assim, é como se fossem pessoas mutantes e não mutantes. E esses seres humanos normais, eles meio que têm que se adaptar àquele universo que é meio de fantasia, é meio de ficção, e meio que tá tudo tentando destruir eles o tempo todo, porque eles são considerados o mal, né, daquele universo ali. E de fato eu coloco eles como vilões em várias situações. Mas como que eles se adaptam, né? Eles conseguem bater de frente com essas coisas porque eles descobriram um tipo de magia que só eles poderiam usar e etc. Tem um porquê do como que eles se adaptam, do como eles conseguem sobreviver, do porquê que eles não foram destruídos ainda, se existem outros seres maiores, né? Seres superiores a eles ali dentro e que desejariam ver a aniquilação deles. Mas existe um porquê deles se adaptarem. E aí toda a questão das pessoas mesmo junto com aquele ecossistema, né? Parte físico, né? Relação com o ambiente físico à sua volta. A gente falou aqui, citou o exemplo de Avatar. A gente não tem seres humanos comuns lá, né? São seres que são mais altos, tem também a pele, né? O esqueleto e etc. Que se adaptaria mais àquele lugar. Eles têm... A gente até que foi a boa de falar sobre essa questão dos peixes lá nas profundidades do oceano. Eles se adaptam, tem alguns que são transparentes justamente por não ter luz. Então, será que o seu povo, naquele lugar, nesse lugar onde você está criando, ele realmente é só igual a gente? Ou tem alguma característica específica que ele precisou até evoluir e se adaptar para conseguir viver dentro daquele ecossistema? É por isso que eu gosto de pensar no ecossistema que envolve tudo aquilo antes de inserir o ser humano, porque naturalmente na nossa evolução também foi assim. Então acredito que isso também se encaixe melhor quando a gente vai construir. É o ecossistema e depois como essa pessoa, como esse ser, né, mais superior ali dentro vai conseguir se comportar e sobreviver dentro daquele ecossistema.